Se eu olhar aqui, uma coisa interessante que nós comentamos para o conjunto que era de 10 instâncias é que a distribuição dada, mesmo sendo 50% para cada lado, lá ficava bem mais desbalanceada. Aqui percebam como o número de instâncias é maior, eu consigo ter uma tendência de aproximação entre 50 e 50 para cada lado, 50% para cada lado, podem ver. As variáveis ficaram mais bem equilibradas aqui na distribuição, certo? Isso é efeito direto do número de instâncias que eu tenho. Bom, se a gente for para a nossa classificação agora, eu vou aproveitar e vou usar o próprio BaseNet aqui para começar, vou trabalhar com a classe e vou executar. Percebam como já era esperado, ele ficou com 100% mesmo. Se eu olhar, deixa eu só confirmar aqui, olha, o nosso Naive Base, se eu estava, na verdade, iniciando como Naive... eu estou começando como Naive Base, não é uma boa, eu vou por falso só para ver, mas não vai mudar nada, porque ele vai conseguir trabalhar essa diferença por conta das próprias variáveis influenciarem diretamente a classe, né? Então, se eu olhar a rede Bayesiana que está aqui, Visualize Graph, vejam, ele mesmo eu dizendo, não precisa começar como Naive Bayes, ele conseguiu perceber que isso é um conjunto de dados onde todos os atributos são condicionalmente independentes entre si, dada a classe. Ou seja, não tem nenhuma seta aqui entre esses atributos, certo? Muito bem, se vocês rodarem a classificação vai funcionar para os outros igual já tinha funcionado, nós já tínhamos dito isso, eu vou rodar aqui só para vocês confirmarem. Cross Validation, classe, está aqui. Percebam a nossa árvore de decisão para esse caso, deixa eu até tirar para não ficar isso muito longo. A nossa árvore de decisão para esse caso, vou rodar de novo, ela acertou 99,98, então ela errou aí duas instâncias. Isso aconteceu porque a árvore, na verdade, está considerando só dois atributos e não está considerando todos os atributos que a gente tinha. Então perceba, ela ficou um pouquinho maior e tal, ela achou dois aqui ao invés de achar todos, né? Acabou errando duas instâncias, o que na verdade é muito pouco, né? Então, o desempenho é praticamente o mesmo. É aquilo que a gente já esperava. Ela errou uma instância da classe A e uma instância da classe B aqui. Ao contrário, na verdade, essa era A, ela classificou como B, e essa era B, ela classificou como A, tá? Muito bem. Então, na verdade, na prática, isso continua bem parecido e porque o conjunto de dados era muito simples. Vocês já perceberam, então, qual é a ideia do uso do Gini? É você poder demonstrar ou estudar, investigar com um pouco mais de cuidado, na prática, o que é que acontece com os algoritmos que a gente já viu na parte teórica, como eles deveriam funcionar. E vocês conseguem perceber que aquelas características que na teoria a gente viu nas unidades anteriores que deveriam estar presentes nos classificadores, elas aparecem aqui. Né? Então ele vai estando bem. E o que a gente vai fazer bastante ainda na sequência dessa disciplina é então criar outras bases de dados que não sejam tão simples. Eu poderia, por exemplo, vir aqui nessa minha mesma rede Bayesiana e dizer que ela não é mais agora um naive Bayes, e eu vou dizer, por exemplo, que o atributo 2, além de ter como influência a classe, ele influencia o atributo 4. Então, meu atributo 4, ao invés de ter só a classe como pai, imagine, ele pode, por exemplo, ter a classe como pai e também o outro atributo 2. E aí a influência aqui pode ser, por exemplo, diferente dependendo do atributo que a gente tem. Então eu posso mudar aqui e dizer, olha, e deixar essas coisas assim para que o nosso comportamento não seja exatamente igual em todos os casos. E aí percebam que eu começo a mudar e eu começo a ter uma rede que não é mais um naive Bayes. Eu começo a ter também variáveis que tem mais de um pai na rede, então na hora de aprender isso, isso vai acontecer. Eu poderia também vir aqui e criar a minha variável classe como não sendo tão equilibrada assim. Eu poderia ter uma variável classe que mostre ou gere um banco de dados, uma base de dados desbalanceada, por exemplo, só 2% dos casos sendo da classe 0 e tendo aqui 98% dos casos sendo da classe 1, por exemplo. E eu poderia ir gerando tudo isso aqui, certo? E fazendo tudo isso, vocês vão ver
que vai começar a acontecer diferença nos resultados dos classificadores que a gente vai fazer, certo? E o que eu vou pedir para vocês de tarefa na nossa atividade que vocês vão fazer é exatamente entender esse processo que eu fiz aqui com vocês e agora construir uma rede Bayesiana dessas que tenham algumas características um pouquinho diferentes e que sejam iguais a essa que eu estou montando aqui. Então eu vou dizer que o atributo 4 também é influenciado pelo atributo 5, tá? Vou querer que vocês descrevam as características dessa rede Bayesiana, aliás, desse conjunto de dados, e digam o que eles têm e etc, certo? O atributo 5 é que entrou nessa história aqui, então eu tenho que mudar isso para não deixar todo mundo igual. Vou criar, por exemplo, aqui uma cópia desse, e aqui eu ponho a cópia daquele, e aqui eu copio esse, e aqui ponho a cópia dele, e aí então começa a coisa a ficar um pouco diferente para não ficar, para não ficar todo mundo igual, certo? Tá, vamos fazer na mão porque ele perdeu a minha cópia aqui. Deixa eu ver se eu consigo agora. Isso, perfeito. Isso, então eu vou deixar essa cópia, aliás, essa variável aqui desta maneira. Percebam então que está todo mundo ainda com 99% ou 1%. E eu vou fazer os atributos 1 e atributo 3 terem menos influência na classe. Como é que eu faço isso, pessoal? Eu vou clicar no atributo 1 e na definição, ao invés de dizer que ele influencia tanto, eu vou dizer, olha, em 45% dos casos vai ser esse valor, e em 55% dos casos vai ser esse valor. Em 52% dos casos vai ser esse valor, e em 0,48, ou seja, 48% dos casos vai ser esse valor. Então percebam que essa variável, que é a variável atributo 1, ela depende um pouco do valor da classe, então a classe influencia nela, mas não influencia tanto, né? Porque fica ali entre 40% e 50% para um caso ou para o outro. Se eu tiver números pequenos de instâncias, o que vai acontecer é que essas variáveis quase não vão ficar muito parecidas, na verdade, né? Então eu vou fazer a mesma coisa para esse ponto 51 e aqui ponto 44, e aqui eu vou fazer ponto 49 e aqui ponto 56, certo? Salve. Então é esse conjunto de dados que eu quero que vocês criem para mim, certo? Eu vou descrever isso lá na nossa atividade, e aí quero que vocês executem os classificadores que a gente conhece, D3, J48, que é o C4.5, Naive Bayes e redes Bayesianas, certo? Quero que vocês se lembrem que nas redes Bayesianas é importante você mudar no ECA e não começar como um Naive Bayes e permitir que o ECA possa ter até 3 pais, porque, por exemplo, se você não fizer isso, esta variável tem 3 pais originalmente, então se você limitar o número de pais do ECA para menos do que 3, provavelmente ele não vai achar isso aqui na hora de construir a rede Bayesiana. E depois faço uma análise do que aconteceu, se foi bem ou se foi mal, e etc. Tá? E a influência aí de rodar isso para 10 instâncias só, ou para um banco de dados com 10.000 instâncias. Combinado? Bom, percebam que essa unidade 5 a gente fecha aqui nessa história de manipulação dos arquivos do Gini e depois carregá-los no ECA, mas a gente vai fazer isso na sequência das próximas unidades também. Então, na próxima unidade a gente vai entrar na classificação com modelos geométricos e vamos voltar e reestudar, ou seja, analisar de novo bancos de dados que tenham características específicas e modificá-los aqui no Gini, gerar os arquivos e classificá-los no ECA para tentar ver o comportamento dessas coisas, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção de vocês.
Espero que vocês tenham gostado dessa unidade. Eu, sinceramente, fico super empolgado quando a gente começa a chegar nesse ponto de evolução que vocês já estão tendo, estão conseguindo responder bem às nossas atividades, pelo que eu tenho visto nas entregas que vocês têm feito. Acho que a gente está num caminho muito bom e a gente agora começa então a poder explorar muito mais características de dados, que são as características que vocês vão encontrar quando forem fazer mineração de dados no mercado, né? Mineração de dados com dados reais, em arquivos de dados das empresas que vocês vão trabalhar ou que vão ser contratados para fazer esse tipo de serviço lá. Tá? Muito obrigado mesmo. Na próxima unidade a gente vê, já comentei isso, os modelos com base geométrica, tá? No espaço euclidiano, que vão trazer uma característica bem bonita e que diferencia um pouquinho dessas duas que a gente já viu, certo? E que vão ser suficientes para a gente fechar a nossa visão dessa disciplina do que é a tarefa de classificação, tá bom? Mais uma vez, um grande abraço a todos, uma ótima semana, que vocês aproveitem bastante e se divirtam fazendo a nossa atividade. Grande abraço e até a próxima.